Glória a Jesus. Abram em Lucas, capítulo 5, verso 17. Irmão, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e mais profundamente no mistério, o próprio Deus que se fez carne, se fez filho e habitou entre nós. A palavra diz, muitas vezes, muitas coisas, que Jesus veio desfazer as obras do diabo, e o Senhor Jesus veio resgatar os que se haviam perdido, e o Senhor Jesus veio reconciliar o mundo com Deus, e o Senhor Jesus veio dar testemunho da verdade. Então, a obra do Senhor Jesus ela é uma obra ampla que o Senhor Jesus fez. Não dá para explicar com poucas palavras, e hoje nós não vamos, obviamente, falar de tudo que o Senhor Jesus fez. Mas o fato, uma coisa que o Senhor Jesus trouxe com o seu evangelho, e evangelho significa boas novidades, boas novas, é mostrar para nós que existe um lugar de eterna habitação, um lugar de vida, de paz, onde não existe tentador, onde não existe sofrimento, perseguição, maldição, morte, E revelando também a nossa situação, nossa condição, enquanto nós precisávamos de um Salvador. Glória a Jesus. Então, as boas novas do Evangelho trazem para o mundo revelações maravilhosas, Então, todo homem sabia que ia morrer. Pelo Evangelho, a gente entende que a morte da carne, ela encerra apenas uma parte, do sofrimento, que é o nosso sofrimento da carne, Mas existe um mundo espiritual. A gente, pelo Evangelho, entende que as pessoas mortas iam para um lugar, tormento, E o Senhor Jesus Cristo veio trazendo, então, uma solução para o homem que se fez pecador e que depois a sua condição foi piorando cada vez mais, vindo a lei, E o pecado se multiplicando, e as maldições passando de geração em geração, e a maldade aumentando cada vez mais, E o Senhor Jesus Cristo vem com o perdão, com a misericórdia, com o amor. Isso é maravilhoso, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ler esse texto aqui, verso 17, irmãos, de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os seus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Eu falei alguma coisa errada aqui? Não? Vou ler de novo, 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: E arrazoais em vossos corações? O qual é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Interessante, irmãos? Então, essas pessoas aqui que foram citadas, no início, fariseus, doutores da lei, e uma multidão de pessoas, estavam ali, glória a Jesus. O Senhor Jesus estava fazendo curas, operando, com poder ali. Porque o texto diz, e o poder do Senhor estava ali para os curar. O poder do Senhor estava ali para os curar. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, as profecias, a gente vê o profeta falando de cura. O Senhor Jesus levou sobre ele pecados,
enfermidades, nossas dores, né? Nós somos sarados por suas pisaduras. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor Jesus ele veio curar muito além da nossa carne. A gente não vem para Cristo buscando curas, apesar de que a gente muitas vezes precisa, né? Da sua mão poderosa para curar. Glória a Jesus. Muitas vezes a gente encontra misericórdia, né? Mas o fato, irmãos, é que o próprio apóstolo Paulo mesmo, uma das situações que ele tinha um espinho na carne, ele orou por 3 vezes, até que ele ouviu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é? Então, o que nós vemos aqui, irmãos, como muitos outros textos, é o Senhor Jesus Cristo ensinando coisas espirituais através de suas obras. Não é? Então veja, as pessoas sabiam que ele tinha poder para curar, porque ele já tinha feito muitas curas. Então, ele ficou conhecido como alguém que tinha poder para curar. As pessoas iam até ele. Os irmãos percebem que o Senhor Jesus muitas vezes disse assim: olha, não conta para ninguém que eu sou o Messias. Não é? Quem foi que te revelou isso, Pedro? Não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Não é? Não revela para ninguém. Então o Senhor Jesus, ele era visto por muitos não como Messias, não é? Apesar de que muitas vezes ele se revelou como Filho de Deus. Muitas vezes ele disse: eu e o Pai somos um. Mas durante um período grande da sua carreira, quando ele começou a anunciar o Evangelho, ele se revelou aos seus discípulos e a mais ninguém, para não adiantar a sua morte, né? Então ele foi operando milagres e maravilhas. Então esses homens aqui, eles sabiam que Jesus podia curar e foram lá. A casa estava lotada, não dava para entrar pela porta. Mas eles pensaram o quê? Vamos por cima. Não é? Não é que nem aqui que tem laje. Lá devia ser um telhadinho bem fácil de abrir. Não importa, eles abriram. Se foi fácil ou difícil, eles abriram e desceram esse homem pelo teto, né? O mais interessante, irmãos, o que o Senhor Jesus diz? Verso 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. É interessante isso, porque eles tinham fé que esse homem poderia ser liberto da sua enfermidade. Mas o que o Senhor Jesus diz? Os seus pecados são perdoados. O Senhor Jesus viu a fé deles. Então a mensagem aqui não é uma mensagem de libertação da carne, mas é uma mensagem de libertação do quê? De perdão de pecados. Então existe fé, então também existe perdão de pecados. Não é? Então o Senhor Jesus não fala para ele assim só: ficção, seja curado. Mas ele diz: homem, os teus pecados te são perdoados. Né? Então os homens já ficaram ali, peraí, como assim? Que autoridade é essa? Ele é Deus, por acaso, para perdoar pecado? Então os irmãos percebem que existe uma provocação nesse fato, justamente para ele se revelar a Deus. O Senhor Jesus está se revelando Deus aqui. Né? Então, o que eles dizem aqui, né? Verso 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Porque uma coisa é ele falar: os seus pecados são perdoados. Para eles ali, o que isso significa? Aquele homem estava deitado na cama ainda? Não significa nada. Mas quando o Senhor Jesus fala assim, o que é mais difícil? Dizer: os seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? E aí, agora que vem, né, a mensagem, olha, conclusão, né? Ora, verso 24. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a sua cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Então aqui o Senhor Jesus está mostrando para eles que sim, ele tem poder para perdoar pecados. Então ele diz primeiro: seus pecados são perdoados. E eles estão olhando ali e falam assim: quem é esse que perdoa pecado? Não, eu sou aquele que mando levantar da cama também. Então veja como o poder é grande sobre a minha vida. O poder está sobre mim. Então para que vocês vejam que eu tenho poder para perdoar pecados. E eles tinham a consciência de que só quem podia perdoar pecado era Deus. Então ali naquele momento,
O Senhor Jesus se revelou a eles, não diretamente. O Senhor Jesus se revelou Deus ali para eles. Os irmãos percebem nesse texto? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 26, e todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Está vendo, irmãos? Glória a Jesus. Viram prodígios. Será que todos ficaram maravilhados? Será que todos creram? Será que todos aceitaram essa obra? Né? Então, na sequência do texto, irmãos, vamos continuar lendo, verso 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. Então, irmãos, o Senhor Jesus, então, estava junto com publicanos, né? Publicanos eram cobradores de impostos. Cobrador de imposto naquela época, se fosse uma pessoa da terra de Israel, seria uma pessoa considerada até um traidor, né? Por trabalhar recolhendo as riquezas do povo de Israel e entregando para Roma. Né? Além do que, sem dúvida nenhuma, por causa do pecado do homem, eles podiam também ser desonestos, né? E pegar parte daquele dinheiro, defraudar, como a gente já viu em outros textos. Então, verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, se a gente não estiver atento, a gente vai achar que haviam justos. E nesse período aqui, haviam pessoas que eram justas. Porque o Senhor Jesus está separando os justos de pecadores, não é? Então, o que acontece é que, na verdade, fariseus e escribas se consideravam justos. Se colocavam na cadeira de juízes, não é? E, na verdade, a palavra está dizendo o quê? E quem reconhece que é pecador é que tem acesso a Jesus. Quem reconhece que precisa de ajuda, que precisa de médico, né? Quem está enfermo é que vai no médico, né? Tem umas pessoas que são mais cuidadosas e vão fazer check-up no médico, né? Mas porque acha que pode estar enfermo, né? Então, aqui, ele usa essa figura, né? Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, quem não se considera pecador, quem se acha autossuficiente, não vai até Jesus. O Senhor Jesus, ele vem anunciando que todos são pecadores, que todos caíram, todos pecaram, todos são inúteis, se fizeram inúteis. Não é? E não existe um justo sequer, até Jesus Cristo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, esses homens olhavam e falavam assim, olha, tá vendo só? Aí, ó, como é que pode ser de Deus esse homem? Está comendo, está sentando à mesa com pecadores. Com base no quê? Que eles censuravam Jesus. Com base na lei. Que a lei dizia que o judeu não podia fazer isso. O judeu não tinha comunhão com pecadores. Não é? Então veja, o Senhor Jesus ele está trazendo uma mensagem que é totalmente diferente da lei. Então ele não está se enquadrando na lei. Ele não está preocupado em se enquadrar na lei nesse momento. Nesse momento, ele quer levar a vida eterna, a salvação, o arrependimento para os pecadores. Não é? Verso 33, irmãos. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João? Muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Tá vendo? Então, o que acontece? É a mesma coisa. Eles vivem fazendo jejum por qual motivo? Eles vivem fazendo jejum pelos motivos da lei. E o cristão, ou o discípulo de Jesus, no caso, na época,
vivia com Cristo. Então não era o momento de fazer o jejum do cristão é outro. Né? Então, eles estão com o esposo, eles estão com o seu mestre. Não tem motivo para eles jejuarem agora. Vai haver um dia que vai chegar esse dia, né? Que eles irão jejuar. E aí é interessante o que diz na sequência. Que comprova o que eu estou dizendo, irmãos. Porque esse texto aqui, como está implícito, não é uma coisa que está bem esclarecida, as pessoas podem interpretar de outra forma. Mas olha o que o texto diz na sequência. E disse-lhe também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então, os irmãos percebem, ele está falando da mensagem do evangelho e da lei. Está dizendo isso, ele está ensinando exatamente isso. O que ele está dizendo? Olha, não dá para pegar uma roupa velha, que é a lei, que está toda podre e esburacada, e pegar só um pedacinho do Novo Testamento, ou seja, pega só a cura de Jesus, pega só a vida eterna de Jesus, remenda um buraco ali, porque a lei tem um buraco ali, né? Não tem vida eterna. Então, aonde tem um buraco que não tem vida, põe Jesus ali. Mas fica com todo o resto da lei. Não vai dar certo, né? Então, é uma figura interessante porque é real, né? Eu não sei se eu já contei assim uma vez, que eu fiquei um tempão sem usar umas calça jeans e achei as calça jeans no armário, né? E pensei, poxa, faz tempo que eu não uso essa calça jeans. Eu acho que eu tinha emagrecido. Foi uma das vezes que eu fiz dieta, né? Coloquei a calça jeans, serviu, vou trabalhar. Irmãos, a hora que eu agachei, só escutei o estalo. Pá! Foi no meio da coxa aqui, ó. Já abri um taio, já parecia esses roqueiros com a perna de fora no trabalho, né? Fui tentar mexer, pá, abriu de novo, em outro lugar. A calça estava podre. Se eu pegasse um pedaço de pano novo, de um jeans novo, e costurasse naquele buraco, o que ia acontecer quando eu agachasse de novo? Ia rasgar dos lados do remendo, ia fazer um buraco muito maior. Então, esse texto aqui, essa tradução de Lucas, ela existe também em outros lugares, né? Tem outros textos que falam dessa mesma figura aqui de vinho novo em odres velhos, remendo de pano novo em pano velho, né? Então, é esse sentido. Eu não posso ficar com a lei e com Jesus. Eu não posso ficar no Velho Testamento e ficar no Novo Testamento, porque eu vou perder os dois. Eu não vou nem para a vida eterna e nem vou ser justificado pela lei, se bem que ninguém é justificado pela lei, né? Mas o texto quer dizer isso, é nenhum e nem outro. Não é? Perde o vinho e perde os odres. Não é isso? E se costurar, o remendo rompe e a veste ainda fica mais esburacada. Ou seja, é o que acontece. Pessoas querem a salvação de Jesus, mas querem as bênçãos prometidas na lei. E é o que elas fazem, acabam amaldiçoadas pela lei. Não é isso que acontece? Porque estão debaixo de maldição. O texto diz: se você cumprir todos os mandamentos e tropeçar somente em um, você vai ser culpado de todos. Não é? Então não tem jeito. Não tem jeito. Então os fariseus, eles ficam apontando, eles ficam cutucando. Olha aí, ó, pecadores, está andando com pecador. Olha aí, ó, está perdoando o pecado. É Deus, por acaso, para perdoar pecado? O Senhor Jesus, ele se revela a Deus. Quando ele se revela a Deus, ele já mostra que ele está acima das leis dos homens. E a gente vai ver o Senhor Jesus muitas vezes falando, olha, na vossa lei está escrito isso. Né? Está lá em Mateus capítulo 5. Vistes que foi dito aos antigos. Não matarás, não adulterarás. É isso? Não perjurarás. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo. Vocês aprenderam isso, mas eu estou ensinando isso. Vocês aprenderam isso na lei, mas eu estou ensinando isso. Na lei era desse jeito, mas na graça é desse jeito, é diferente. Né? Então, irmãos, glória a Jesus. O Senhor Jesus, então, irmãos, vem trazer salvação, vem trazer vida eterna, vem trazer perdão de pecados para aquele que crê, para aquele que reconhece, para aquele que diz que precisa, para aquele que olha para Jesus e enxerga nele um Salvador. Não é? Detentor de toda a verdade. Porque se a pessoa abraçar Moisés e querer abraçar Jesus, ela não fica nem com um nem com o outro. Não é?
E, irmãos, convém que as pessoas abracem Jesus, né, se convertam a Cristo, porque Ele é aquele que tem poder para salvar. No capítulo 7 aqui, irmãos, verso 36, sequência aí do texto. Capítulo 7, verso 36. Todos acharam? E rogou-lhe um dos fariseus comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, o que ele quis dizer? Falava consigo. Ele pensava dentro de si. Ele não estava abrindo a boca e falando. Então, dentro dele, primeiro ele convidou Jesus para ir na casa dele. Que honra, né? O Senhor Jesus foi. Tá vendo só, irmãos? Então, a pessoa, ela tem um encontro com Jesus, o Senhor Jesus vai lá na casa da pessoa, tem comunhão com ela. Mas, o que acontece com esse homem? Ele começa a duvidar de Jesus. Ele começa a olhar para a lei. E a lei dizia para ele, ó, tá vendo? Uma pecadora dessa tocar nele, ele está imundo. Né? Uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, encostando no homem, está encostando nele, ele está imundo. Ele precisa se purificar, está imundo até a tarde do outro dia, sei lá como é que era na lei. Não é? Então, na cabeça dele, qual foi o parâmetro dele? A lei. A lei afastou ele de Jesus. Então, ele começou a julgar o Senhor Jesus com base na lei. Então, verso 39 de novo. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, os irmãos entenderam? Então, uma pessoa tinha 2 pessoas que deviam para ele. Um devia 50 e o outro devia 500. Dinheiros é qualquer dinheiro, não é? Qualquer dinheiro. Qual deles vai amar mais esse senhor, né, esse credor, por perdoar a dívida? O que devia 50 ou o que devia 500? Ele responde. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Ou seja, aquele que recebeu um perdão maior é o que vai amar mais, né? Porque ele vai ficar muito mais grato. Meu Deus, eu devia 500, me perdoou uma dívida dessa tão grande. Né? Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei na sua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas. Então está dizendo assim, você, Simão, quando eu cheguei aqui, você não teve o cuidado de me dar água para lavar meus pés. Naquela época era um costume. Então ele já não tratou Jesus nem como judeu. Mas a mulher, que é pecadora, que você disse que é pecadora, o que ela fez? Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos da sua cabeça. Verso 45. Não me deste ósculo. Por quê? Porque também, por certo, era um costume. Beijo no rosto. Não é? Ósculo é um beijo. Não me deste ósculo. Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. É? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Né? Então, a pessoa se sente muito santa, ela não consegue enxergar graça, valor, riqueza em Jesus Cristo. Esse é um fato, irmãos. É um fato. A gente vai ensinar aqui assim, irmãos. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o fato é que muitas vezes a dor faz bem
para muitas pessoas. Não é que Deus põe dor em ninguém. Não é que Deus amaldiçoa o Deus verdadeiro, não. As pessoas vão até Ele, não é? Porque enxergam nele um Salvador. Porque creem na sua palavra e querem tua graça, teu sangue, não é isso? Justificador. Glória a Jesus. Agora, as pessoas que têm uma vida autossuficiente, muitas vezes não enxergam em Jesus Cristo Salvador. Né? Então, você vê, tem até alguma coisa com Jesus ali, vai até Jesus, tem alguma conversa com Jesus e tal, mas não é como essa mulher. Os irmãos entendem? Essa mulher pecadora, os irmãos viram o exemplo, né, que o Senhor Jesus deu aqui, as figuras que ele usou, na verdade, coisas que aconteceram ali, né? Você não me deu um beijo no rosto, você não me deu água para lavar meus pés. Né? Então, a comunhão com Jesus, a vida próxima de Jesus, né? Um amor verdadeiro, a pessoa reconhece que Jesus é tudo na vida dela. Então ela faz de tudo por Jesus, ela quer Jesus o tempo todo. Né? Mas a pessoa que se sente santa, que se sente já justificada, autossuficiente, faz muito pouquinho. Não é? Glória a Jesus. Verso 48. E disse a ela, os seus pecados te são? Oh, beleza, hein? Que glória, né? Os seus pecados são perdoados. Verso 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te, paz. Então, irmãos, o Senhor Jesus está sempre ensinando que é a fé que salva. Tá vendo? Fé. Sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Por quê? Porque a salvação vem por crer em Jesus. Né? Ainda que nesse momento aqui, essa mulher, ela com certeza também já tinha conhecido Jesus, sabia quem ele era. Não é? Ela não estava ali buscando uma cura, de um milagre para uma cura da sua carne. Ela buscou o Senhor Jesus arrependida. Ela buscou o Senhor Jesus pelo perdão, né? Aqueles levaram aquele homem para ser curado, né? O homem estava paralítico. Mas a lição do Senhor Jesus é, a sua fé salvou. A sua fé te salvou. Então, aquele que chega em Jesus Cristo paralisado na sua vida espiritual, com fé, ele vai ser liberto. Não é? Aquele que chega cheio de pecados, não importa que pecado seja, não importa. Ele tem um encontro com Jesus, ele é perdoado. Ele crê em Jesus, ele ama Jesus, ele é perdoado. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Então, irmãos, em João, capítulo 9, vamos lá, irmãos. Próximo livro aí, capítulo 9. A glória a Jesus, irmãos. É? Glória a Jesus. Temos a palavra do Evangelho. Capítulo 9, vamos ler do início, irmãos. Verso 1. Todos acharam? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, por que essa conclusão? Por que os seus discípulos fizeram essa pergunta tão absurda? Quer dizer, ele está amaldiçoado, mas ele é amaldiçoado por quê? Pelo pecado dele ou dos pais dele? Porque a lei fazia isso. Né? Eu sou um Deus zeloso que cobra o pecado dos pais nos filhos, não é isso? Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é isso? Tá lá, Deuteronômio 28 também fala, né? Os seus filhos vão ser isso, vão ser aquilo. Eu vou entrar com cegueira, eu vou entrar com isso, com aquilo. Né? Então são muitas maldições que estão ali. E eles estão ainda com base na lei. Por quê? Porque eles estão ainda conhecendo a verdade, né? Então, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia.
A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então, parece uma coisa estranha, né? O Senhor Jesus fazer isso, pá, cuspir no chão, fazer um lodo ali. O pessoal que gosta da lei já leva lá pro Jardim do Éden, já mexe com o pó da terra, já quer inventar alguma coisa nesse sentido, né? O Senhor Jesus simplesmente pegou a água que saiu da boca dele, a figura da água viva, passou nos olhos dele. Não é? Esse homem era cego, literalmente? Era, não era? Ele não enxergava, tá certo? De nascença, não é? Então ele tem um encontro com Jesus. O Senhor Jesus pega saliva, faz um lodo, passa nos olhos dele. Não é isso? Verso 7. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Que significa o enviado. E foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, olha que interessante. Vai lá agora e se lava no enviado. Quem que foi enviado? Jesus. Então ele foi lavado em Jesus. Né? Então ele recebeu o que sai da boca de Jesus e foi lavado em Jesus. E ele passou a ver, passou a enxergar. Então esse homem aqui literalmente era cego e literalmente passou a enxergar. Mas a mensagem espiritual desse texto é que o homem pecador tem um encontro com Jesus. Não é? Se alimenta da sua palavra, bebe da água viva. Não é isso? E a palavra fala que aquele que ouviu a palavra, ele já está limpo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é isso que está no texto? João 15? Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, esse homem aqui, ele literalmente foi liberto. Mas o Senhor Jesus está ensinando a salvação. Salvação vem pelo crer nele. Né? Glória a Jesus. Ouvi a sua palavra. Verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus que dantes era cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu. Tá vendo, irmãos? No sábado. Por que o Senhor Jesus fez isso no sábado? Irmãos? O Senhor Jesus está mostrando o poder dele independente da lei. Independente da lei. Glória a Jesus. Verso 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Está falando de Jesus, né? Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está vendo? Qual que é o parâmetro deles? A lei. Não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Então, irmãos, olha só que interessante. Esse cego, ele conhecia Jesus? Ele sabia que o nome era Jesus. Ele fala que ele é um profeta. Por quê? Porque naquela época, uma pessoa que fazia algum sinal era chamada de profeta. Lembra quando o Senhor Jesus fala assim para a mulher, vai lá, chama o teu marido. Ela não tem um marido. Disseste bem, não tem um marido. Porque tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Ela, vejo que tu és profeta. Então ele, do mesmo jeito, ele cria em Jesus? Não cria, irmãos. Ele não conhecia Jesus. Os irmãos percebem que o Senhor Jesus está fazendo uma obra para nos ensinar. Né? Mas ele vai crer em Jesus. Ele vai crer em Jesus. Então ele foi liberto, o poder de Deus veio sobre Jesus Cristo, veio sobre esse homem através de Jesus Cristo, para a salvação de muitos. Isso aqui veio para nos libertar, porque isso aqui foi uma obra muito poderosa, né, irmãos? Então, ó, que é profeta. Verso 18. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego, e que agora visse, que enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, e vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Ou seja, chamaram os pais do cego, interrogaram ele.
Fala a verdade. É seu filho? Ele nasceu cego mesmo? Como que ele está vendo? Os seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará de si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então eles estavam com medo de perder liberdade da religião deles. Então eles viram o filho liberto, mas a preocupação deles era com a religião deles. Eles não estavam preocupados em querer saber mais quem era Jesus. Estavam preocupados com a liberdade na religião deles. Né? E é o que acontece muitas vezes. Você leva a palavra para a pessoa, você mostra por A mais B a palavra da verdade, a pessoa olha para aquilo tudo e olha para a família, e olha para o marido, olha para a esposa, olha para o pai, para a mãe, olha para o passado. Quantos anos de dízimo que deu? Quanto trabalhou na obra? Começa a fazer conta, fala assim, não vou largar isso aqui não. Deixa esse Jesus aí verdadeiro seguir em frente aí que eu vou continuar com a minha religião aqui. E se fecha e cria um monte de argumento e não vem para Cristo. Não é? Então, irmãos, olha só. Verso 23. Por isso é que os seus pais disseram, tem idade, e perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. O que ele quis dizer aqui? Olha, não atribua essa libertação a Jesus, mas atribua a Deus. Agradeça a Deus. Não agradeça a Jesus. Não diga que foi Jesus que fez. É isso que eles estão dizendo. Porque esse Jesus aí é pecador. Olha que coisa. Eu já vi gente, irmãos, não agradecer nada a Jesus, não. Jesus morreu, ele foi morto, ele foi sacrificado, mas... Não, ele é só o filho. Não é Deus. Entendeu? Tem muitos que não creem que Jesus é Deus. Verso 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Eles estão inconformados, irmãos. Estão tentando, de qualquer jeito, fazer ele mudar de ideia. Contar uma história que não seja de Jesus. Verso 27. Respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos. Então ele já se fazia discípulo de Jesus. Né? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha aí, irmãos. Então o discípulo de Moisés não é discípulo de Jesus, não tem como ser. O discípulo de Moisés vai ficar com a lei, vai ficar com as bênçãos desse mundo, com as riquezas, vai procurar o melhor dessa vida, o Deus do ouro e da prata. Não vai querer nada com Jesus, que não tem um travesseiro para deitar a cabeça. Não é? Que prega tribulação, perseguição para aqueles que creem. Não é? Palavra da cruz. Verso 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde? De onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então estava pregando aqui, o cego estava pregando para eles, falando de Jesus, que é verdadeiro, sim, e que nunca teve nenhum igual a ele. Né? E que maravilha que vocês não sabem de onde ele é. Né? Uma maravilha para mim. Vocês são tão espertos, vocês são tão cheios de revelação. Né? Responderam eles, verso 34, e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? Expulsaram-no. Então, por ele ser deficiente, por ele ser pobre, mendigava na rua, né? Então, por certo, é um pecador. Por certo, é um amaldiçoado. Você é um maldito, você quer ensinar a gente? Vai, some daqui. Expulsaram ele. Né? Verso 35. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tá vendo, irmãos? Ele não cria em Jesus ainda.
estava conhecendo Jesus. Né? Verso 37. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então o Senhor Jesus recebeu adoração aqui, provando o Senhor Jesus Cristo que é Deus. Né? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Então quer dizer, na sequência aqui os irmãos vão ver que os fariseus presenciaram ele adorando Jesus. E o Senhor Jesus fala assim: olha, eu vim para juízo. Quem não vê, ou seja, os pobres de espírito, os humildes, os meus pequeninos, as criancinhas, né? Eles passam a ver, a enxergar. Mas aqueles que se dizem sábios, cheios de si, eles não veem. Né? Eles permanecem cegos. Verso 40. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Vê se tira a carapuça na hora. Né? Disse-lhe Jesus: se fosseis cego, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então aqui, irmãos, veem então o Senhor Jesus Cristo dizendo claramente: todo aquele que é cheio de si, todo aquele que confia no seu conhecimento, nas suas próprias forças, e não coloca Jesus em primeiro lugar, como um pecador, não reconhece que é pecador, não reconhece que depende de um Salvador, né? Ele vai permanecer cego, ele não vai ver, irmãos, não enxerga, não adianta. E é o que acontece, a gente vê todo dia isso, né, irmãos? E já terminou o nosso tempo, mas eu preciso ler esse comecinho aqui do capítulo 10, né? Porque, irmãos, não tem capítulo e não tem versículo a Bíblia, né? O texto aqui, no caso, é um texto contínuo. Faz sentido a sequência do texto, ó. E na verdade, eu vos digo. Então, ele está falando com quem aqui, irmãos? Está falando com o cego, está falando com o fariseu, está todo mundo ali. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que é que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a falar-lhes, a dizer-lhes: em verdade, eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então, quem entrar por Jesus, então ele fala no início do texto, né? Aquele que entra pela porta é o pastor. Então, existe a porta e existe outra parte. Então, existe Jesus, uma porta das ovelhas, e existe qualquer outra parte, irmãos. A porta é Jesus. Qualquer outra parte é de quem? Ele vai dizer, né? Verso 7 de novo. Em verdade, vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Todos quantos vieram antes de Jesus, todos quem? Profetas? O Senhor Jesus se coloca aqui como? Como Deus. Então, todos que se apresentaram como Deus antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os... Ou seja, as ovelhas ouviram a minha voz e me seguiram. A ovelha de Jesus, ela segue Jesus. Ela não permanece ouvindo o ladrão e salteador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É só vocês olharem o que os deuses que vieram antes de Jesus, o Senhor que se apresentou antes de Jesus, se ele matava, se ele roubava e se ele destruía. É só isso. Você vai entender se ele está falando da pessoa certa, não é? E para finalizar, irmãos, verso 30. O que o texto diz? Verso 30. Eu e o Pai? Eu e o Pai? Então, se Jesus e o Pai são um, logo, quando ele diz assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, o Pai não veio antes dele. Né, irmãos? Quem apareceu lá atrás não era o Pai. Né? Assim como muitos milhares de outros textos que a gente tem.
para trazer essa revelação, né, irmãos? Amém, irmãos? Então, que nós venhamos permanecer humildes, dependentes de Jesus, reconhecendo a nossa fraqueza, mas também reconhecendo que já somos filhos de Deus. O Senhor Jesus já abriu os seus olhos, já passou o lodo, já te lavou no tanque de Siloé. E hoje nós temos essa confiança, irmãos, de que seguimos após o bom pastor. Amém, irmãos? Que essa palavra venha fortalecer a nossa fé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer, irmãos, em nome de Jesus.